Olá, pessoal. Meu nome é Amanda, sou integrante do PET Biopontal da Universidade Federal de Uberlândia e hoje, nessa videoaula, vou abordar para vocês um pouco sobre o sangue, dando um enfoque em seus componentes, na formação das células sanguíneas, além dos grupos sanguíneos ABO e RH e algumas doenças associadas. Ao final, vou responder 3 questões que caíram nas últimas edições do Enem. Como vocês já devem saber, o sangue faz parte do sistema circulatório. Ele é conduzido para todas as partes do nosso corpo através de veias e artérias e é bombeado pelo coração. Mas o que é mais importante vocês saberem é que o sangue é um tecido vivo. Ele é um tipo de tecido conjuntivo e, portanto, é composto por células que são de diferentes tipos e está em constante renovação. Nessa imagem que eu estou mostrando para vocês, a gente tem os componentes do sangue separados, porque ele foi centrifugado na máquina de centrifugação. Então, nós podemos ver aqui os eritrócitos, que são as células vermelhas, ou hemácias, o plasma sanguíneo, que é um líquido, onde a gente tem dissolvido algumas substâncias, como a água, que está em maior proporção, e algumas proteínas. E aqui no meio, a gente tem outros tipos de células, que são os leucócitos, ou glóbulos brancos, como podem ser chamados, e as plaquetas. Mas a configuração do sangue seria mais ou menos essa daqui, onde a gente tem os eritrócitos, ou hemácias, esses outros tipos celulares, que são os leucócitos, ou células brancas, e ao fundo a gente tem o plasma sanguíneo. Bom, então aqui eu mostro para vocês as células que fazem parte do sangue e algumas de suas funções. Os eritrócitos, como eu disse anteriormente para vocês, que também podem ser chamados de hemácias ou células vermelhas, eles têm a função de transportar oxigênio e gás carbônico. Os leucócitos, que podem ser chamados também de células brancas ou glóbulos brancos, a gente pode dividir em 2 categorias, os granulócitos e os agranulócitos. Dentro dos granulócitos, a gente tem os neutrófilos, os eosinófilos e os basófilos. Os neutrófilos, eles têm a função de fagocitose. Eles englobam partículas estranhas ou agentes infecciosos que entram no nosso organismo. E eles estão bem ativos no início das infecções. Os eosinófilos participam de processos alérgicos e também contra eumintos, ou os vermes. E os basófilos, eles têm a função de produzir e liberar histamina em processos alérgicos e durante a inflamação. Dentro dos agranulócitos, a gente tem os linfócitos e os monócitos. Os linfócitos, eles podem ser tanto linfócitos T quanto linfócitos B. E também fazem parte as células NK, que são as células natural killers. Os linfócitos, eles estão mais presentes e têm a função no sistema imunológico do nosso corpo, que combate infecções e agentes infecciosos que podem entrar no nosso organismo. E os monócitos, eles são aquelas células que se tornam macrófagos quando entram no tecido. E as plaquetas, que não necessariamente são células, mas são fragmentos citoplasmáticos que têm a função de coagulação do sangue, juntamente com outros fatores de coagulação também. Quando a gente tem alguma lesão, por exemplo, essa coagulação permite que a gente não tenha uma perda excessiva de sangue. Então, como esses tipos de células sanguíneas são formadas? Bom, todos esses tipos de células que eu mostrei para vocês anteriormente derivam das chamadas células-tronco. As células-tronco, elas têm a capacidade de desenvolver diferentes tipos de células que formam tecidos e órgãos do nosso corpo e, portanto, têm um alto poder regenerativo. Para formar as células sanguíneas, existem as chamadas células-tronco hematopoéticas, que se diferenciam e formam as células do sangue num processo denominado hematopoese. Quando ainda na fase embrionária, a hematopoese vai acontecer primeiro no saco vitelino, e em seguida ela passa a ocorrer no fígado, no baço, no timo e nos linfonodos. Pouco antes do nascimento, a medula óssea ela vai passar a ser o local primário da formação dessas células sanguíneas, e assim vai continuar por toda a vida. A medula óssea, que é onde estão localizadas as células-tronco, é um tipo de tecido conjuntivo que pode ser encontrada em ossos longos e achatados, em espaços bem microscópicos na parte esponjosa do osso. Então, eu mostro para vocês aqui, primeiro, nessa imagem, em um osso longo, como o fêmur,
a localização da medula óssea, que geralmente é aqui na parte esponjosa do osso, e nesse local aqui onde a gente pode ver então a medula óssea vermelha. Já nesse outro tipo de osso aqui, a crista ilíaca, que é o osso do quadril, a gente pode encontrar também medula óssea vermelha nesses espaços microscópios, como eu falei para vocês, e é geralmente de onde é extraído essa medula óssea para poder obter as células tronco e realizar tratamentos em pessoas que têm algumas doenças que necessitam desse transplante, que hoje em dia a gente pode denominar como terapia celular. Então, eu coloquei essa imagem para ilustrar para vocês como ocorre a hematopoese, ou a formação das células sanguíneas. Como eu disse para vocês, as células sanguíneas elas se originam de células-tronco hematopoéticas, que estão lá na medula óssea. Essas células-tronco, primeiramente, vai dar origem a dois tipos de células, que são as células-tronco mieloide e as células-tronco linfóide. A células-tronco mieloide ela vai se dividir e ela vai dar origem às células progenitoras, que está marcado aqui em verdinho para vocês. Essas células progenitoras, elas vão estar comprometidas a dar origem a elementos mais específicos do sangue, que vão ser lá no final o eritrócito, as plaquetas, os eosinófilos, basófilos, neutrófilos e monócitos. Após células progenitoras, elas vão se diferenciar em células precursoras, que podem ser chamadas também de blastos. E essas células precursoras vão sofrer várias divisões e lá no final vai dar origem a todos esses tipos celulares. Já as células tronco linfóides, elas vão dar origem às células precursoras, que vão dar origem lá no final aos linfócitos T, linfócito B e às células NK. As células tronco mieloide, elas vão começar e completar seu desenvolvimento lá mesmo na medula óssea. Já as células tronco linfóide, elas vão começar seu desenvolvimento na medula, só que elas vão terminar no tecido linfático. E falando sobre o sangue, não podemos deixar de falar sobre os grupos sanguíneos. Na superfície dos eritrócitos, são encontradas moléculas que são chamadas de antígenos. Esses antígenos, eles vão identificar a qual tipo sanguíneo uma pessoa pertence. Hoje, existem aproximadamente 14 grupos sanguíneos, e mais de 100 tipos de antígenos já foram detectados na membrana dos eritrócitos. Dentre os grupos sanguíneos, os mais usados são o sistema ABO e o sistema RH. O sistema ABO vai se basear pela presença de antígenos, que são simbolizados como antígenos A ou B, na membrana dos eritrócitos. Aqueles que têm o antígeno A na membrana do eritrócito, ou aglutinogênios A, vão ser determinados como do tipo A. Aqueles que tiverem o antígeno B, ou aglutinogênios B, vão ser determinados como tipo B. Aqueles que tiverem tanto A quanto B vão ser do tipo AB. E aqueles que não tiverem nenhum antígeno, nem A nem B, vai ser classificado como tipo O. Além disso, no seu plasma sanguíneo vão haver anticorpos, que são proteínas que são capazes de reconhecer e ligar a antígenos, e eles também fazem parte do sistema imune. Esses anticorpos eles vão reagir com antígenos que seus eritrócitos não tenham. Então, por exemplo, uma pessoa tipo A vai ter na sua superfície o antígeno A e no seu plasma o anti-B, que é o contrário. E o tipo B vai ter os antígenos B e no seu plasma vai ter anticorpos anti-A. O tipo AB não vai possuir nenhum anticorpo, nem anti-A nem anti-B. E o tipo O vai possuir os dois, tanto o anti-A quanto o anti-B. O sistema RH vai se basear na presença do fator RH, ou também chamado como fator D, na membrana dos eritrócitos. Então, aqueles que possuírem o fator RH ou antígeno D na membrana dos seus eritrócitos vai ser do tipo RH positivo. E aqueles que não tiverem vão ser como RH negativo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem antígenos A na sua superfície dos eritrócitos e tiverem o fator RH também, vão ser classificadas como A positivo. Aqueles indivíduos que tiverem o antígeno B na superfície dos seus eritrócitos e não tiverem fator RH, vão ser classificados como B negativo. Indivíduos que não têm esse fator RH, vai ter em seu plasma sanguíneo o anti-RH, que vão ser produzidos quando entrar em contato com esse tipo de antígeno. Saber qual é o seu tipo sanguíneo é muito importante na hora de realizar uma transfusão de sangue, porque se você precisar receber um sangue e
esse sangue for diferente do seu, os anticorpos eles vão começar a atacar seus eritrócitos e seu sangue vai aglutinar. Um problema comum que representa a incompatibilidade sanguínea e geralmente cai em questões veneno é a eritroblastose fetal, conhecida também como doença hemolítica do recém-nascido. Ela vai ocorrer quando uma mulher que é RH negativo tiver um filho com um pai que é RH positivo e esse filho for também do tipo RH positivo. Então, o que vai acontecer? Durante a gestação, não existe contato entre o sangue materno e sangue fetal. Porém, quando a gente tem essa condição de uma mulher ser RH negativo e o filho RH positivo, no momento do parto, pode haver esse contato de sangue fetal com o sangue materno. Então, se o filho ele tem RH positivo e a mãe tem um RH negativo, e essas células do filho entram em contato com a mãe, ela vai começar a produzir anticorpos anti-RH, como uma forma de defesa a esses antígenos estranhos que o sistema imune dela detectou. Então, esse primeiro filho vai ficar tudo bem com ele, não vai acontecer nada. O problema está no segundo filho que ela gerar e também for RH positivo. Por quê? Essa mulher que já vai estar sensibilizada com anticorpos anti-RH, no momento da gestação, esses anticorpos vão conseguir passar através da placenta e vão começar atingir as células vermelhas desse bebê, né, que são os eritrócitos. E o que vai acontecer? Essas células vão começar a se romper, então essa criança ela pode ter um problema aí durante a gravidez, podendo chegar até o óbito. Como forma de tratamento, hoje os médicos eles aplicam uma injeção contendo anti-RH na mãe e esses anticorpos eles vão atacar as células sanguíneas do bebê que possam ter ido para a circulação da mãe e esses anticorpos eles vão destruir essas células, né, do organismo e não terá tempo de gerar então uma resposta imune contra esse fator RH que vai ser presente nas células do bebê. Agora eu vou responder 3 questões que estão relacionadas com o tema que eu mostrei para vocês e que caíram no Enem de 2017. Então vamos à primeira questão. A terapia celular tem sido amplamente divulgada como revolucionária, por permitir a regeneração de tecidos a partir de células novas. Entretanto, a técnica de se introduzirem novas células em um tecido para o tratamento de enfermidades em indivíduos já era aplicada rotineiramente em hospitais. A que técnica refere-se o texto? Letra A, vacina. Letra B, biópsia. Letra C, hemodiálise. Letra D, quimioterapia. E letra E, transfusão de sangue. Bom, se vocês lembrarem, eu expliquei para vocês que a terapia celular ela é assim chamada quando realizam-se extrações da medula óssea, nos ossos que têm a presença dessa medula óssea vermelha, com o objetivo de obter as células-tronco. E esse tratamento ele é indicado para pessoas que têm algumas doenças que necessitam, né, de geração de células por não possuir a capacidade de estar fazendo essa regeneração sozinho. Então, é feito esse transplante, né, que é chamado então de terapia celular. Se a gente for por eliminação aqui das alternativas e pegar aqui primeiro a letra A, que está falando vacina, a gente tem que pensar que a vacina ela não tem essa função de regenerar células. Ela é uma forma de imunização, né, para o nosso sistema imune contra algum vírus ou algum outro tipo de micro-organismo que pode causar alguma doença para a gente. A letra B fala biópsia. A biópsia ela não é um tipo de tratamento. Ela é uma técnica, né, de extração de alguma parte, né, do nosso corpo para poder fazer alguma análise e ver se tem alguma anormalidade. A hemodiálise, ela também não é uma técnica para regeneração de tecidos. Ela é um tratamento, né, que vai ter a função de limpar e filtrar o sangue, fazendo o papel do rim, né, que seria de filtrar então esse sangue. A quimioterapia, ela é um tratamento utilizado em pacientes com câncer. E ela vai fazer justamente o contrário. Em vez de regenerar algumas células, ela vai destruir células tumorais, que são aquelas células anormais no nosso organismo. Então,
A resposta correta só pode ser a letra E, transfusão de sangue. Porque se a gente pensar uma pessoa que necessita de transfusão de sangue, é porque ela está necessitando de células novas, né, do sangue. Então, a transfusão de sangue, ela faz justamente isso, regeneração de tecidos, né? O sangue, ele é um tipo de tecido, e a gente tem, então, a formação de novas células quando a gente recebe esse sangue. A próxima questão é a seguinte. Pesquisadores criaram um tipo de plaqueta artificial feita com um polímero gelatinoso coberto de anticorpos, que promete agilizar o processo de coagulação quando injetada no corpo. Se houver sangramento, esses anticorpos fazem com que a plaqueta mude sua forma e se transforme em uma espécie de rede que gruda nas lesões dos vasos sanguíneos e da pele. Qual a doença cujos pacientes teriam melhora do seu estado de saúde com o uso desse material? Bom, se nós novamente formos por eliminação das alternativas, nós temos primeiro aqui a letra A, filariose. A filariose ela é uma doença parasitária causada por um verme e é transmitida pela picada do mosquito do gênero Culex. Ela provoca um acúmulo anormal de líquido nos membros, formando um edema, portanto é um inchaço desses membros. É aquela doença conhecida mais como elefantíase. Então, a gente não tem nessa doença um comprometimento na coagulação e não tem também um sangramento excessivo. Então, a gente já pode eliminar essa alternativa. A letra B é a hemofilia. A hemofilia, ela acontece quando a pessoa ela não tem a presença de certos fatores de coagulação no sangue. Porque o processo de coagulação, ele é feito, né, pelas plaquetas e também por outros tipos de fatores de coagulação que atuam juntos para formar esse coágulo. No momento que a gente tem alguma lesão e tem uma perda muito grande de sangue. Então, esse coágulo vem como uma forma de nos proteger contra essa perda excessiva de sangue. Então, essa é uma alternativa a ser considerada. Mas vamos ver as outras. Aterosclerose. A aterosclerose é o acúmulo de placas dentro das artérias que causam seu entupimento e obstruem também o fluxo sanguíneo. Porém, a gente não tem aí um comprometimento na coagulação e também não vai ter uma perda de sangue. Então, a gente já pode eliminar essa alternativa também. A doença de Chagas, ela é causada por um parasito e é transmitida pela picada do barbeiro, que é um inseto. Ela causa alguns problemas cardíacos e digestivos também, como no cólon e no esôfago. Então, mais uma vez, não tem a ver com coagulação sanguínea e também a gente não tem perda de sangue. Então, a gente descarta essa alternativa também. E a letra E, síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. A AIDS ela é o último estágio da infecção causada pelo vírus HIV. O vírus HIV, ele ataca as células do sistema imune, que são os linfócitos TCD4. Então, portanto, a gente não tem aí um comprometimento, né, da coagulação do sangue e também não tem a ver com perda excessiva de sangue. Então, a gente confirma que a resposta certa é hemofilia, por ser uma doença onde a pessoa ela não consegue aí formar coágulos para proteger contra a perda excessiva de sangue. E a última questão é a seguinte. Uma mulher deu à luz o seu primeiro filho e, após o parto, os médicos testaram o sangue da criança para a determinação do seu grupo sanguíneo. O sangue da criança era do tipo O positivo. Imediatamente, a equipe médica aplicou na mãe uma solução contendo anticorpos anti-RH, uma vez que ela tinha o tipo sanguíneo O negativo. Qual é a função dessa solução de anticorpos? Letra A. Modificar o fator RH do próximo filho. Letra B. Destruir as células sanguíneas do bebê. Letra C. Formar uma memória imunológica na mãe. Letra D. Neutralizar os anticorpos produzidos pela mãe. E letra E. Promover a alteração do tipo sanguíneo materno. Bom, então como eu tinha explicado para vocês, a eritroblastose fetal, ela acontece, né, quando a gente tem uma mulher que tem um RH negativo e ela gera um filho RH positivo. Então, nessa questão, a gente sabe que ela está falando sobre a eritroblastose fetal porque fala que o sangue da criança era O positivo e quando eles testaram o sangue da mãe, viram que era O negativo. Então, a gente entende que está falando sobre essa doença, eritroblastose fetal ou doença hemolítica do recém-nascido. E se vocês lembrarem, quando eu expliquei para vocês,
a forma de tratamento para evitar que o próximo filho, né, que essa mulher tenha seja cometido por essa doença é injetar um soro contendo anti-RH, que vai destruir as células do feto que possam ter ido para a circulação sanguínea dessa mãe, com que ela não tenha tempo de gerar uma resposta imune contra esse fator RH, que está presente nas células do bebê. Então, a única alternativa que remete, né, à destruição das células sanguíneas do bebê, e aqui vocês têm que entender que está falando da destruição das células sanguíneas do bebê que estão na mãe, é a letra B. Então é isso, pessoal. Se encerra aqui a primeira aula sobre imunologia. Eu espero que vocês tenham gostado e fiquem atentos aos nossos próximos vídeos. Obrigada e até mais!